Olá! Estamos aqui para mais um episódio do canal Beatles e Advocacia e hoje nós vamos falar sobre a banda. Os Beatles criaram um padrão para a formação de bandas que foi copiado por inúmeras outras bandas que seguiram futuramente. Um exemplo deles é o The Monkees, que tentaram emular o sucesso dos Beatles, trazendo uma configuração parecida. I could hide 'neath the wing of the bluebird as she sings. Mais recentemente, nós temos o One Direction, que é considerada a banda Novos Beatles, e eles trazem também uma configuração similar. Mas o que a gente quer trazer aqui é qual é a configuração correta para que um álbum saia perfeito, para que um álbum tenha sucesso. No caso dos Beatles, foram muitas as variações de números de produtor, músicos, compositores, toda a equipe de produção variou muito em toda a carreira deles. A gente tem, por exemplo, em termos de produtor, foi um só. George Martin reinou em toda a discografia dos Beatles. Ele foi o único, todo-poderoso produtor desde o primeiro álbum até o último. Em termos de compositores, os primeiros álbuns dos Beatles eram todos de gente de fora. A partir de Rubber Soul, era só dos quatro. As músicas eram do John, do Paul, do George e do Ringo. Em relação ao número de músicos em cada álbum, nós chegamos a 67 músicos no Sgt. Pepper's, que foi gravado em 1968. 71 músicos no Magical Mystery Tour e 45 músicos no álbum branco. Bom, nesse tipo de configuração de banda a gente já entendeu que seriam 4 pessoas dentro da banda, mais um back-office enorme para chegar um disco a ser gravado. E na advocacia, como é que funciona isso? A última análise 500 trouxe o ranking dos maiores escritórios brasileiros e a gente tem variações somente na equipe jurídica de advogados e sócios que vão de 310 integrantes a quase 1.500 integrantes da área jurídica entre o primeiro do ranking e o 10º do ranking. É muita gente, claro, nós estamos falando aí de escritórios full service e que atendem uma gama enorme de áreas do direito, clientes com várias unidades e tudo mais. Porém, quando a gente fala de mercado jurídico brasileiro, tem uma estatística de que 95% dos escritórios brasileiros são formados de até 5 sócios. Ou seja, somos um país de pequenos escritórios. Os grandes são uma exceção, apesar de terem uma grande importância dentro do mercado. Para atender a quantidade enorme de clientes que existe disponível, ou seja, em termos de pessoas físicas, somos mais de 207 milhões de pessoas na população brasileira. Mais de 16 mil sindicatos, que também são potenciais clientes dos escritórios de advocacia. E mais de 5 milhões de pessoas jurídicas voltadas para os escritórios de direito empresarial. E esses escritórios acabam se variando muito em termos de porte, configuração, tamanho, e que vão desde os pequenos escritórios, como nós dissemos, até 5 advogados ou 5 sócios, até bancas que chegam a 1.500 profissionais da área jurídica, sendo aí grandes escritórios que realmente tem muita diferença em termos de modelo de gestão. Quando a gente fala desse modelo de gestão, nós temos que pensar em algumas hipóteses. O negócio do escritório pode ser segmentado em 4 tipos básicos, que podem se misturar, mas eles são bem diferentes um do outro. Nós temos uma advocacia que é padronizada, ou seja, o cliente recebe a solução para clientes muito simples, muito comuns de dia a dia. As advocacias de massa são muito pautadas nesse modelo. Nós temos também a advocacia customizada, onde o cliente vem para o escritório buscando a solução para um problema que ele quer ouvir o advogado dele, ele quer saber qual é a melhor solução, mas não são problemas altamente complexos. Nós temos um terceiro tipo de segmentação, que é a advocacia especializada, onde os advogados que trabalham ali são bem focados, são bem especializados numa determinada matéria ou segmento do cliente. E a gente tem ainda a advocacia científica, onde o cliente vem buscar algo que ninguém nunca estudou, ninguém nunca trabalhou, ninguém nunca viu.
são os grandes juristas que têm a capacidade de alterar o tecido social através de suas teses únicas em estado da arte, do direito e outras ciências que se correlacionam. Esses modelos de escritório, eles vão variar muito em termos de operação. Um escritório que tem uma advocacia padronizada, ele vai ter características muito ligadas a controles, a tecnologia, a uma equipe com baixa autonomia que praticamente não fala com o cliente. Já numa advocacia especializada, nós temos um outro tipo de modelo. Ali os advogados têm que ser mais sêniores, têm que ser profundos conhecedores da matéria onde eles optaram atuar. O escritório acaba tendo uma relação muito próxima a esse cliente que precisa ouvir o especialista e aí sim dar condições de que o problema seja solucionado pelas mãos de quem realmente entende de um determinado assunto em profundidade. Já um escritório de natureza customizada, onde o cliente vem buscar o conforto da opinião do seu advogado, ele está ali para baixar a ansiedade dele, ele quer ouvir do advogado qual é a melhor opção em termos de assinatura de contratos, de resolução de conflitos, de cobranças de alguma dívida, enfim, tem uma infinidade enorme de assuntos que lidam dentro desses escritórios e que ali o cliente quer buscar isso, essa relação com o profissional que ele confia e que ele quer ouvir. Também teremos diferenças nesses modelos de escritório em relação aos honorários. Os honorários, sob o ponto de vista unitário do processo cuidado pelos escritórios padronizados, são bem pequenos. É comum a gente ver aí escritórios recebendo 20, 25 a 50 reais por processo numa carteira que muitas vezes é superior a 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 processos de um único cliente. Mas a gente também tem o outro lado da moeda. Quanto mais o escritório se especializar, mais o preço dele vai aumentar e o cliente vai ter as condições para poder arcar com aqueles honorários. Da mesma forma que os Beatles criaram um padrão para as bandas que vieram depois buscando emular o sucesso que eles tiveram, os escritórios de advocacia também vão seguir mais ou menos essa mesma linha. Os escritórios bem-sucedidos, eles acabam sendo modelos para outros escritórios que queiram atuar no mesmo tipo de segmento. Então é muito importante, antes de qualquer coisa, conhecer o seu próprio escritório, saber o que efetivamente ele vai entregar para o cliente, para aí sim definir o seu modelo. Eu fico por aqui, espero vocês no próximo episódio. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.